A Rede USP de Rádio apresenta Esporte Acontece. O programa com personalidades do mundo esportivo. Apresentação Rodrigo Curti e Alemão Moura. Olá, ouvinte da Rádio USP em São Paulo, Ribeirão Preto e pelo mundo afora através do nosso site que é o www.radio.usp.br. Está no ar Esporte Acontece. Hoje no programa o assunto é esporte de aventura. O nosso entrevistado é o empresário, aventureiro e proprietário da Aventura e Vida, Fred Duclerc. Tudo bom, Fred? É um prazer recebê-lo de novo aqui no programa Esporte Acontece para falar de tudo o que aconteceu nesse ano de 2010, já os roteiros de 2011. Seja bem-vindo, Fred. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, pessoal. E de tempo eu quero saber do Fred. Tem muita gente, Fred, que não conseguiu ouvir o primeiro programa, então não sabe um pouco da diferença entre esporte de aventura. Eu queria que você falasse um pouco da sua história de vida para chegar até o esporte de aventura. Boa noite, pessoal. Eu diria que eu já nasci com um pouco desse espírito, né? Acho que esse espírito já veio um pouco de família. Veio da mãe, veio do pai, né? E onde eu nasci, em Santiago do Chile, é impossível você não ter essa relação com a natureza. Você acordar, abrir a sua janela, abrir a porta da sua casa e se deparar com a Cordilheira dos Andes na sua frente, é impossível você não querer subir, né? Então, digamos que começou assim desde criança. Claro, depois houve uma evolução em relação que você vai se aperfeiçoando. Meus primeiros contatos, meus primeiros passos foram com a minha mãe. Ela gostava muito de caminhar, ela nasceu na Patagônia. E caminhar para ela, na época era caminhar, hoje em dia é trekking, né? Era uma coisa muito natural. Do tipo, filho, depois do almoço, vamos andar um pouquinho? A caminhada dela durava umas 5 horas andando. Então era uma coisa muito gostosa, era muito interessante, era relaxante. E aí você pegando desde cedo isso, não tem como não ter colocado na veia, né, Fred? Não tem. Na verdade, você caminhar nesse mundo é contato com a fauna, com a montanha, com a neve. Não tem, se você é uma pessoa sensível, é impossível você não se tocar, né? Acho que ali foi uma evolução gradativa. Depois, claro, com interesse nisso, né, conhecendo o Chile, meus pais viajavam muito pelo Chile, tanto na Patagônia, onde eu dei, digamos, os primeiros passos nesse mundo de aventura, no trekking, no montanismo, foi tranquilo. Me aperfeiçoei depois, aos 15 anos fui subindo, meu primeiro vulcão. Aí depois aos 20 você vai crescendo, vai vendo que a América é linda e que não só a América, mas sim o planeta é muito bonito. E eu tenho uma grande paixão pela América do Sul. Aí foi uma questão de evolução. Depois fui para o Peru, para Bolívia, Argentina, Equador, e aí vai. Ô Fred, Aventura e Vida é o nome da sua empresa, né? Empresa que tem aí roteiro pelo mundo afora. Mas fala um pouquinho para o ouvinte entender o que significa esporte de aventura, para ele não se assustar. É aventura e vida porque tem a ver realmente com o que você disse da sua infância e tal, a questão da natureza. Mas para explicar, para o ouvinte entender um pouco como é que você define esporte de aventura? Primeiro, assim, vou falar da Aventura e Vida, né? É um nome muito interessante, ele surgiu numa escalada minha no Peru, na Cordilheira Blanca, né? Na região do Huascarán, né? A gente estava lá em cima, quase no 6, e eu já tinha esse projeto de abrir uma empresa, né? E Aventura e Vida acho que casou. Aventura por quê? É a adrenalina que ela te oferece, são as experiências que a natureza te traz, né? E vida é a experiência que você vivencia, né? Eu chamo muito as minhas viagens, experiências, viagens experienciais, ou seja, não é um roteiro, é mais que um roteiro, é um sonho realizado, são experiências porque você troca, você interage com quem? Com a natureza, com as pessoas desse grupo, né? Por isso virou Aventura e Vida, né? Vida é energia, ou seja, é coisa, é movimento, né? É coisa sempre. E com relação aos esportes e aventura, ela é muito ampla, né? Não é necessariamente só trekking, montanismo. O nome ele é diversificado, ele pode se expandir pro rapel, pro atividades esportivas aquáticas, noturnas, diurnas, ou seja, não é somente na montanha e no trekking. Está muito associado à atividade na natureza, atividades de aventura, né? Trekking, o que é trekking? Trekking é caminhar, né? Assim, de uma maneira bem simplista. Você pode praticar
perto da tua casa, no parque, você pode praticar fora da cidade, é bem-vindo. Pode ser de um dia, pode ser de 2, de uma semana, 4, até 20 dias ou mais, né? Aí depende do nível que você se encontra. O importante é você, assim, ter uma noção clara de que você pode realizar isso. Primeiro, desejar, você quer fazer isso? Pratique. Mas antes de tudo isso, é essencial, Rodrigo, as pessoas precisam ter noção que estão bem de saúde, né? Atividade de aventura está relacionado à saúde, está relacionado a bem-estar. Então, você saber que você está em boas condições de praticar é ótimo, ou seja, saber que seu coração bate bem, né? Que você não tem algum problema de articulação dentro do seu corpo, ou seja, são cuidados necessários, né? Se você caminha, você quer o quê? Você quer ter prazer. Agora, Fred, você na profissão, você chegou na profissão, você trabalhava no meio corporativo, quer dizer, mas sempre foi, no final de semana, sempre procurou aventura, diferente da Ângela e do Luciano, que aprenderam a ter paixão por uma experiência, você sempre teve essa paixão. Como é que é transferir isso para sua empresa? Então, qual que é a grande característica dessa profissão de ser um aventureiro, como o Luciano até deixou, que a importância de ter um comando, de como é que você passa isso para o seu público-alvo, que fecha uma viagem com você? Olha, Rodrigo, a transição, eu sou um ex-executivo, trabalhei em algumas multinacionais, na área de marketing, na área de planejamento, área comercial. O mundo corporativo, ele te empresta algumas coisas muito interessantes, né? E hoje é praticamente o público que me procura, não só corporativo, mas você comandar e liderar não é somente isso. Eu acho que é você ter uma postura profissional, né? Quando você é apaixonado por qualquer coisa, seja em qualquer atividade, você é dedicado. Se você é dedicado, você busca o máximo da profissão. Então, para mim, quando eu abri Aventura e Vida, o foco era abrir viagens que tenham algumas características básicas. Por exemplo, sejam viagens intimistas, sejam viagens que provoquem em você que está participando, que mexam com teus conflitos e principalmente que você se descubra dentro daquele ambiente, na natureza, né? Aí no caso praia ou montanha, é uma questão só do local. Viagens que na minha concepção é ter no máximo 10, 12 pessoas, porque a força que cria é uma egrégora gigante, né? Onde todos compartilham desse momento, onde todos compartilham desse ambiente, né? E apesar, Rodrigo, de ser viagens em grupos, né? Com grupos de até no máximo 12, é uma viagem muito individual. Então as pessoas se descobrem. Tem um fato que eu gosto de repetir, que é quando você está nesse local, as coisas mais importantes vêm à tua cabeça, para você resolver ou para você valorizar, né? Então ela está lá martelando em você, até você decidir. Por isso que ela se torna importante, por isso que eu acho que ela provoca mudanças nas pessoas, porque elas voltam para o seu ambiente, na sua casa, depois, e aquela lição ficou, aqueles pensamentos ficaram. E as pessoas, você vai poder ver, tanto quanto a Ângela e o Luciano, acabam criando muitas amizades, e muitas delas com muito valor, porque elas foram criadas num lugar onde você resgata os teus valores, a tua essência, né? Você resgata a tua essência. Também, Rodrigo, eu acho uma coisa importante, o perfil dessas pessoas são pessoas conscientes, né? São pessoas maduras. E quando eu falo maduras, não é de idade, é de pensamento, é de visão de mundo, né? Isso é legal, porque numa viagem dessa você compartilha esses valores, você compartilha ideias, não só momentos, né? Então por isso que engrandece, enriquece um tipo de viagem dessa, né? Acho que tem uma coisa importante nessa história, e ela acontece algumas vezes, é o respeito de quem está te contratando, que já sabe que você caminha com um grupo mínimo de 4 pessoas e no máximo de 12, ou seja, se levar mais que 12, para quem você disse que não ia levar, como que fica? E outra, eu acho que tem uma coisa importante nisso. O grupo mínimo e máximo está atrelado a uma filosofia de trabalho. Você quer estar próximo dessas pessoas, e para estar próximo delas,
Grupo pequeno é importante. Se você leva muitas pessoas, você perde o foco. E a pessoa que está lá também não aprende mais, também perde um pouco o foco, né? Então é essencial essa relação. Esse tipo de viagem para mim com grupos pequenos, exatamente para isso, é reforçar, né, o impacto que você provoca nelas. Ela está associada ao número de pessoas, então isso é importante, não é só dinheiro. E como é que você trabalha essa questão do roteiro versus quantidade de pessoas? Assim, você falou que é de 4 até 12 pessoas, mas existe algum roteiro, por exemplo, que aqui no caso, no máximo 8, ou então vai ser sempre 12? Como é que você trabalha a questão disso? Porque existem roteiros que, para quem pro iniciante, é completamente diferente de um cara que já é avançado no negócio. Eu acho que a relação roteiro versus número de pessoas, vou voltar a falar, está na filosofia de trabalho. Por quê? Quanto mais pessoas você leva para um ambiente natural, maior o impacto que você causa lá. Então, no meu jeito de pensar, é o seguinte: quanto menos pessoas eu levo, o impacto vai ser menor. Porque mesmo que você leve poucas pessoas, você sempre acaba causando um impacto ambiental naquele lugar, né? Só que com menos pessoas isso diminui, com muito mais o impacto se multiplica, né? Enquanto mais frequências, maior. No caso da minha empresa, eu levo para lugares realmente um pouco mais inóspitos, lugares um pouco mais difíceis de se chegarem, mesmo com uma boa estrutura, né? No caso de Patagônia, onde a gente utiliza os refúgios, as estruturas de abrigo e tudo mais, né? Na Cordilheira Blanca a gente usa esquemas de expedição, onde a gente leva cozinheiro, leva mulas, né? Leva barraca refeitório, barracas para passar o pernoite, ou seja, é toda uma estrutura muito bem montada. Mas o número de pessoas, vou voltar a repetir, não está atrelado ao roteiro, e sim ao impacto ambiental que você provoca. Lembra que eu disse um tempinho atrás, o corporativo ali te ajuda no quê? Você saber gerenciar. Gerenciar pessoas não é fácil. E você não pode ser somente um montanhista, não é somente um guia, você é um gestor, digamos, da expedição, onde tem pessoas, onde cada uma tem uma expectativa, cada uma tem uma emoção, e você percebe isso, você percebe os temores, você percebe onde elas se exaltam mais, onde elas se sentem mais em casa, e aí você procura de alguma maneira valorizar isso, né? Então é muito mais que simplesmente guiar na montanha.